amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos nós. Amém? Nós vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Lá no Antigo Testamento, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. É o texto que servirá de base para a nossa meditação. Vamos ler do início até o versículo 30. É um texto um pouco longo, mas convém fazer toda a leitura para entendermos a história aqui registrada no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, e fazermos a sua aplicação à nossa vida e à igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Segundo Crônicas 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Jadi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a prosperidade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Prestem bastante atenção neste versículo 12, ainda a oração de Josafá buscando socorro em Deus. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão em ti. Esta parte final do versículo, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Continuando no versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benada, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém,
E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Até aqui, irmãos, no versículo de número 30, vamos orar mais uma vez. Deus santo e bendito, temos lido a tua palavra, que é viva e poderosa. Por si só, esta leitura fala aos nossos corações, relembrando dos teus feitos no passado e trazendo ao nosso coração a certeza de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Na certeza de que lutas por nós, na certeza de que nos darás vitória, mesmo quando todas as coisas parecerem confusas. Agora, ó Deus, ao aplicarmos a tua palavra à nossa vida neste tempo presente e a esta igreja que rende graças ao Senhor por mais um ano de sua organização, de sua história nesta cidade, nós te pedimos humildemente, ó Deus, que abras o nosso coração, emoções e sentimentos, mas também a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender esta palavra e aplicá-la à nossa vida e entender o que o Senhor fala conosco neste século 21, para aprendermos mais de Ti e de Jesus, o nosso Senhor, motivo do nosso culto, do nosso louvor, motivo
do existir da igreja. Fala conosco, ó Deus, e que o mesmo Espírito que no passado iluminou o teu servo para registrar estas palavras, revelando a tua vontade, seja o Espírito a nos iluminar nesta compreensão hoje, no nome de Jesus. Amém. No capítulo 12 da carta aos Hebreus, há um convite que é também uma ordem, para corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, deixando de lado o pecado, os pesos que nos atrapalham na jornada da vida, sobretudo, olhando firmemente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Com todos os tropeços, com todas as falhas, com todas as nossas limitações, nós chegamos aqui na nossa vida cristã porque olhamos para Jesus. Esta igreja chega a este momento da sua história, celebrando mais um aniversário da sua organização, porque o povo de Deus aqui reunido, quanto alguns tenham desanimado, olhou para Jesus. O povo segue olhando para Jesus. Há nos evangelhos um relato de que Jesus foi ao encontro dos seus discípulos que estavam num barco andando sobre as águas. E Pedro, sendo Pedro mesmo, este personagem da Bíblia, que sempre se destaca por ser um homem dos extremos, pede para ir também ao encontro do Senhor andando sobre as águas. E na forma como o texto está descrito, na narrativa de Mateus, nós aprendemos com aquela história que Pedro foi bem andando sobre as águas, enquanto olhava para Jesus. Mas num dado momento, ele reparou no vento, olhou para as circunstâncias e começou a afundar, e precisou ser resgatado pelo Senhor. A nossa vida cristã, tal qual a experiência de Pedro, nós vamos bem na caminhada, se os nossos olhos estão postos em Jesus. Se nós olhamos firmemente para aquele que é autor e consumador da nossa fé, quer dizer, para aquele onde a nossa fé tem origem, começo, aquele que é o motivador e o causador de termos fé, Jesus Cristo, para quem também a nossa fé se dirige. Ele é o consumador, porque a fé está colocada nele, somente nele, não em nós e nem em qualquer outro nome, porque é só um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, e este é o nome de Jesus. O texto que nós lemos hoje, no segundo livro de Crônicas, conta-nos uma parte do reinado de Josafá. Josafá reinando sobre Judá, o reino do sul, em Jerusalém, enfrenta agora um grande perigo. Os inimigos vêm juntos ao seu encontro: Moabe, Amon e os habitantes do Monte Seir. Lá no passado, Deus tinha ordenado que os habitantes do Monte Seir não deveriam ser tocados, não deveriam ser expulsos da terra quando Israel voltou do Egito. Mas agora, ignorando a história e o passado, quando eles foram poupados e preservados, eles vêm contra Judá. Se unem com os moabitas e inimigos amonitas, que eram sempre adversários de Israel, para pelejar e destruir o reino de Judá, que já não era o reino unificado, que já era o reino dividido em duas partes, depois do filho de Salomão, Roboão, com o levante de Jeroboão, que arrastou consigo a maioria das tribos. Josafá está reinando em Judá, no sul, e recebe a notícia de que os inimigos vêm contra ele, que a batalha vai ser dura e pesada. E a primeira coisa que ele faz é se colocar diante de Deus em oração, como devemos ou deveríamos fazer todos nós, sempre que problemas nos rondam, sempre que a dificuldade vai aparecendo, quando ela vai se aproximando. Mas mesmo que não haja dificuldade, em todo tempo, orando sem cessar, devemos seguir a nossa caminhada cristã. Ele se pôs em oração e chamou o povo todo,
reuniu uma nação para um grande momento de oração. As famílias estavam reunidas, adultos, crianças, filhos e filhas, todo mundo junto, buscando a Deus e pedindo que Deus agisse poderosa e valorosamente e que eles pudessem ser salvos em meio àquela luta que se aproximava. Meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é a luta que você vem enfrentando, ou a luta que vai se aproximando da sua casa e da sua vida, mas com certeza as lutas vêm. Mesmo quando nós estamos num momento mais calmo e tranquilo da vida, este momento calmo e tranquilo pode ser interrompido a qualquer momento com algo inesperado que nos aconteça, aquilo que nós não esperamos, porque a vida é assim, feita de imprevistos, de surpresas que nos acometem. Aprendemos com o texto e aplicamos à nossa vida a mesma postura de Josafá o rei, colocando os nossos olhos no Senhor. O final do versículo 12 nos diz isto, que eles puseram os olhos em Deus. É parte da oração do rei Josafá. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Onde estão os olhos de cada um de nós? Onde estão os olhos desta igreja que celebra o seu aniversário? É em Deus que eles precisam estar postos. O texto mostra-nos uma confiança de quem põe os olhos no Senhor. E em primeiro lugar, esta confiança de quem põe os olhos no Senhor confronta-nos com a nossa limitação. Ainda no versículo 12, orando, Josafá diz: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Quando nós confiamos no Senhor, nós somos também levados a olhar para nós mesmos. Os irmãos já pararam para pensar porque na nossa liturgia de culto nós começamos chamando o povo à adoração e cantamos e lemos textos que nos mostram isso. Deus deve ser adorado, só Deus é digno de receber o culto. E logo em seguida nós fazemos a confissão de pecados. Porque isto, irmãos, porque diante da grandeza e da santidade e do poder de Deus, só nos resta uma coisa: percebermos o quanto nós estamos distantes dessa grandeza, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos devedores ao Senhor, o quanto nós estamos aquém, longe do ideal de Deus, e é preciso humildemente prostrar-se diante dele, reconhecendo o pecado e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. A tua misericórdia que dura para sempre, a tua misericórdia que se renova a cada manhã, a tua misericórdia, Senhor, atenta na humildade do teu servo, como a oração de Maria depois de receber o anúncio que seria a mãe do Senhor. Se lermos o Antigo Testamento e percebermos Deus chamando os homens para segui-lo e para realizarem uma grande obra, nós vamos ver em todos eles um senso de incapacidade. Nenhum diz para Deus assim: Ah, Senhor, o Senhor me chamou porque eu sou capaz de fazer essa obra. E quem sabe até agradecer a Deus. Bom, muito obrigado, Senhor. Quem a gente vê orando desse jeito é um fariseu, apontado por Jesus quando vai com o publicano orar. E o fariseu se engrandecia porque ele fazia determinadas coisas e cumpria a lei, dando o dízimo de tudo que tinha, ao passo que o publicano batia no seu próprio peito e dizia: Sê propício a mim, pecador. E esta cena foi apontada por Jesus para perguntar qual destes homens voltou justificado diante de Deus. E eles foram unânimes em dizer que era o publicano que se humilhou na presença do Senhor. É isto que Josafá faz, ele se humilha diante do Senhor. Em algumas igrejas, inclusive nossas igrejas presbiterianas, uma pregação de autoajuda tem tomado o lugar da pregação genuína do Evangelho. E ao invés do pregador anunciar o Evangelho de Jesus, ele fala muito mais da psicologia e dos seus postulados, dos seus ensinos,
para dizer que nós somos muita coisa, que nós somos grande coisa e que nós podemos por nós mesmos, porque Deus nos fez assim, tão belos e fortes e capacitados. Deus nos fez sim a sua imagem e semelhança, mas houve um acidente na história humana chamada queda, e o pecado nos afastou de Deus e contaminou todas as coisas. E tudo aguarda a redenção do Senhor Jesus, até a natureza, até a criação geme aguardando esta redenção, porque tudo foi atingido pela queda e pelo pecado. Os servos de Deus no passado, no Antigo Testamento, ao serem chamados pelo Senhor, ao receberem um comissionamento, todos eles humilham-se diante do Senhor. A postura humilde está presente em Moisés, está presente no rei Davi, que pergunta a Deus: quem sou eu? Qual é a minha tribo? Ele, que tinha sido até olhado com certo desprezo pelo profeta Samuel, por ser o filho mais novo de Jessé. Quem sou eu para executar todas estas obras do Senhor? Não encontramos servo de Deus se exaltando e se engrandecendo na Escritura, mas encontramos todos dizendo: Senhor, por mim mesmo, eu não tenho força e nem capacidade. Numa ocasião, eu era seminarista ainda, e um pastor presidia uma assembleia da igreja. E um irmão de origem muito simples, humilde, foi eleito presbítero. E quando o pastor perguntou a ele se ele aceitava ser presbítero daquela igreja, ele se levantou e disse: eu não sou capaz. Eu não sou suficiente para isso. O pastor respondeu para ele: eu também não, meu irmão, porque a nossa suficiência vem do Senhor. Ele respondeu: se é assim, pastor, então eu aceito. E de fato, irmãos, a nossa suficiência vem do Senhor. Ninguém é capaz de, por si só, exercer aquilo que Deus determina, responder afirmativamente ao chamado e cumprir a ordem do Senhor, conforme o seu mandar. Jesus disse para os discípulos, depois da ressurreição: fiquem em Jerusalém, até que sejam revestidos do alto. No dia de Pentecoste, o Espírito se manifesta e eles são capacitados pelo Senhor para irem por todo o mundo pregando o Evangelho. Isto eles fizeram. Quando Deus nos diz para irmos e pregarmos, Ele promete estar conosco. Não sabemos o que fazer, não há força para resistirmos, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Em segundo lugar, a confiança que põe os olhos no Senhor, depois de confrontar-nos com a nossa limitação, mostra-nos que quem luta é o próprio Deus. Quem luta por nós é o próprio Deus. Olhem comigo para os versículos 15 e 17. No 15, a palavra do Senhor vem sobre um dos seus servos, que era da tribo de Levi, Jaaziel, e Jaaziel, falando da parte de Deus, vai dizer assim: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Ele se levanta no poder de Deus, dizendo: assim diz o Senhor, como dizem os profetas. Não é pensamento meu, não é palavra minha, mas é uma revelação do Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aquela era uma luta de Deus, e se era uma luta de Deus, Deus iria prevalecer, como Ele prevalece sempre. Infelizmente, muitas vezes, irmãos, nós confundimos as nossas lutas com as lutas de Deus, e às vezes ficamos guerreando entre nós, achando que aquilo é luta de Deus. É luta só da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa presunção. Mas quando de fato a luta é de Deus, quem luta é Ele mesmo. O que exatamente aconteceu nesta história. Versículo 17.
Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Deus disse essas palavras para Moisés, para Josué, para os profetas e depois para os discípulos que mais tarde foram chamados apóstolos. Ao dar ordem, Deus sempre diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus nunca manda a sua igreja, Deus nunca ordena o seu servo, Deus nunca nos diz para fazermos alguma coisa à parte, separados da sua presença. Pelo contrário, Ele nos dá uma ordem, mas Ele também nos diz que estará conosco, que vai caminhar conosco, que nos levará por todos os caminhos e pelos vales mais sombrios. Por isso o salmista, cheio de fé, diz a Deus: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. É esta certeza, é esta confiança que nos faz entendermos que as lutas do Senhor são lutadas por Ele mesmo. Talvez, irmãos, querendo resolver um determinado problema, querendo solucionar alguma coisa na vida, você esteja fazendo demais, quando na verdade você deveria apenas fazer como Judá aqui, ficar parado e esperar Deus agir. Confiar plenamente nele, como a ordem do Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando os nossos olhos estão postos no Senhor, nós enxergamos claramente que não somos nós que lutamos, até porque, como já vimos, nós não temos força e capacidade separados de Deus. Mas Deus é quem luta, Deus é quem vai à frente, Deus é quem desbarata os inimigos, Deus é quem faz coisas tremendas. O que aconteceu nesta história aqui? Amon, Moabe, os habitantes do Monte Seir, estavam juntos para lutarem contra Judá. Mas sem sabermos os detalhes, porque a história não conta, o livro não registra os detalhes. Num determinado momento da briga, num determinado momento da luta, esses três adversários de Judá se desentenderam. E quando se desentenderam, primeiro eles destruíram os habitantes do Monte Seir. E depois os próprios amonitas e moabitas se destruíram. O texto diz que foi uma emboscada colocada pelo próprio Deus. Mas na verdade, eles se mataram nesse combate. Às vezes alguém se levanta contra nós, às vezes alguém diz palavras inconvenientes contra o servo de Deus ou contra a igreja do Senhor Jesus, e nós ficamos muito preocupados em responder a isto. Eu digo, irmãos, que na maioria das vezes pode até ser que em algum momento seja necessário uma resposta pública, mas na maioria dos momentos não é necessário resposta alguma, porque os inimigos se destroem mutuamente. Inimigos se juntam para fazerem o mal, nunca para fazerem o bem. E o mal nunca é abençoado. Por mais que o inimigo possa ter uma vitória momentânea, por mais que em alguns momentos ele pareça prevalecer, haverá um momento em que estes inimigos nossos, ou inimigos da fé, vão se desentender entre eles e vai acontecer exatamente o que aconteceu aqui. Por isso a ordem de Deus, vinda a Jaziel, que transmite isso para o povo numa pregação, é esta: fiquem parados, não façam nada. No nosso desejo de fazermos tantas coisas para resolvermos os problemas, quantas vezes nós nos perdemos na solução que nós damos? E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que se comportaram assim como nós, querendo dar uma mãozinha para Deus. E talvez a mais interessante, mais marcante, seja a de Sarai, a esposa de Abrão, que depois vão ser Abraão e Sara, com os nomes mudados por Deus, mas ainda sendo Abrão e Sarai, como a promessa de Deus parecia demorada, eles quiseram ajudar um pouquinho a Deus, dar uma mãozinha para Deus. E Sarai permitiu que Abrão tivesse um filho com Agar.
Embora tudo isso estivesse nos desígnios de Deus, mais adiante, isso trouxe muito dissabor, muita tristeza para a casa de Abraão. Mais tarde ele teve que despedir Sarai, ele teve que despedir Agar, me desculpe, e mandar Agar embora com Ismael. Só que Ismael era também filho de Abraão. Ele teve que mandar o próprio filho embora, para que o filho Isaque pudesse crescer de uma forma saudável, sem ser perseguido pelo próprio irmão. Imaginem a dor, imaginem Abraão dividido ao ter que fazer isso, porque ambos eram seus filhos. Consequência de alguém, ou das atitudes de alguém que quer dar uma ajudazinha para Deus. Fiquem parados, irmãos, diante dos inimigos e adversários, porque quem luta é o próprio Deus. Em terceiro lugar, a confiança de quem põe os olhos no Senhor nos é mostrada neste texto, porque ela leva-nos a uma gratidão antecipada. Os versículos 19 e 22 nos mostram claramente isto. Recebendo a palavra do Senhor e esta promessa, como os olhos estavam postos em Deus, eles creram, eles acreditaram. E no versículo 19 está escrito assim: dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Recebendo a palavra, eles se puseram a louvar a Deus, a agradecer ao Senhor, a engrandecer o nome de Deus, mesmo antes de terem recebido a bênção. É muito comum na vida da igreja e de todos nós crentes nos reunirmos para celebrarmos a gratidão depois de uma bênção recebida. Quantas vezes nós chamamos o povo de Deus para a nossa casa, fazemos um culto de ação de graças, porque é aniversário de casamento, porque conseguimos um novo trabalho, uma promoção, porque chegamos vivos e saudáveis à aposentadoria, e cada vez mais isso nesse país se torna um momento de gratidão a Deus, né? Porque quem consegue tem que agradecer a Deus, porque conseguiu, chegou vivo até lá, com saúde, tem que agradecer mesmo. E todas essas celebrações são importantíssimas, são muito boas, e nós precisamos agradecer a Deus e reconhecer que as bênçãos vêm das mãos dele. Só que no texto nós não temos uma celebração de gratidão porque a bênção tinha sido recebida. Eles celebraram a gratidão antes de receberem a bênção. Eles deram ouvidos e acreditaram e seguiram por fé que a gratidão veio antes da bênção. Irmãos, isso é fé verdadeira. É saber que aquilo que Deus falou vai se cumprir. Um dia, Samuel, liderando o povo ainda, um tempo bem anterior a este de Josafá, ergue um monumento e escreve numa pedra entre Mispa e Sem: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando Samuel escreveu isto, ele disse assim: Deus nos trouxe a este lugar, Deus está conosco até aqui. E este Deus que nos trouxe até aqui continuará conosco no restante da jornada, porque a jornada não tinha acabado, eles tinham muito por fazer ainda. Ebenezer não é o reconhecimento de que Deus abençoou até ali apenas, mas é o reconhecimento de que Deus continuará nos abençoando, de que Deus estará conosco sempre. Jesus, o próprio Jesus, agradece a Deus porque as grandezas do reino foram reveladas aos pequeninos. O próprio Jesus, quando vai partir o pão e distribuir o cálice, instituindo a ceia do Senhor, este sacramento tão importante para a vida da igreja até hoje, ele rende graças ao Senhor, ele agradece,
O que Jesus está agradecendo? Ele está agradecendo a sua morte na cruz, porque o pão é símbolo do seu corpo que seria partido, o cálice é símbolo do seu sangue que seria vertido. Ele rende graças a Deus por isto. Como nos diz a palavra, ele se ofereceu em troca da alegria que lhe estava proposta. A alegria de Jesus é depois da obra consumada, mas até a obra consumada, Jesus teve que sofrer todo aquele escárnio, zombaria, toda aquela humilhação. Ele que tinha poder de silenciar todos aqueles, ele que tinha poder de destruir e aniquilar a todos, se entrega voluntariamente, porque nos ama, porque ama o seu povo e a sua igreja, porque me ama, porque ama os irmãos. E ele agradece a Deus isto, antes que acontecesse. Ele agradece a Deus pelo privilégio que ele tem de sofrer pelo seu povo, de entregar-se pelo seu povo, de satisfazer a justiça de Deus, para que nós sejamos declarados justos. Lá pelos anos 80, quando eu era seminarista, outro século, outro tempo, fez muito sucesso um livro que era baseado nesse texto de Josafá. Só que o livro partia de uma premissa errada, de uma ideia errada, e chegava a uma conclusão errada. Mas ele fez muito sucesso. E o texto, ou o título do livro era o seguinte: O Louvor que Liberta. E seguia-se nesse livro a ideia de que quando nós louvamos a Deus, automaticamente as coisas boas acontecem. Baseado nesse texto, nesta história de Josafá. Mas não é o louvor que determina a ação de Deus. É a ação de Deus que determina o louvor. É a ação de Deus, é conhecermos a Deus e sabermos o que Ele faz. Quando louvamos antecipadamente, como acontece nesse texto, nós louvamos antecipadamente por fé, pela certeza que temos, até porque sem fé é impossível agradar a Deus. A certeza de que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quando os nossos olhos estão postos em Deus, os problemas podem nos afligir e nos perturbar, porque neste mundo nós temos aflições, mas nós temos o bom ânimo de saber que servimos a um Senhor que é vencedor, que até a morte Ele venceu. Nós seguimos a um Senhor que foi oferecido a nós pelo seu próprio Pai, e portanto, aquele que nos deu o seu próprio Filho, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, como está em Romanos 8? Não são todas as coisas para o nosso deleite, para o nosso prazer, para a nossa satisfação pessoal, mas são todas as coisas para que nós concluamos a carreira que nos está proposta de uma boa forma, para que nós cheguemos ao céu, para que nós não recuemos, para que nós não voltemos atrás, para que nós não desanimemos. Eu tenho certeza que todos os irmãos e irmãs que estão aqui já enfrentaram muitas lutas na vida. Eu tenho certeza que ao longo da história desta igreja que aniversaria, esta igreja enfrentou muitas lutas, passou por momentos dificílimos, mas chegou até aqui. E ao louvar a Deus por todas as vitórias que já foram alcançadas, louva a Deus também pelas vitórias que ainda serão alcançadas, nesta certeza de que Deus não nos desampara nunca. Quando os nossos olhos estão postos no Senhor, quando olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós somos primeiramente confrontados com a nossa limitação e precisamos reconhecer sempre que somos pecadores, incapazes e que não sabemos o que fazer diante dos inimigos que se aproximam. Quando os nossos olhos estão postos no Senhor, nós também temos a clareza de que quem luta por nós é o próprio Deus. Quem vai à frente do seu povo e da sua igreja é Deus. Nós somos levados a uma gratidão antecipada. Nada aconteceu ainda, nada mudou. O inimigo, o problema, o obstáculo está ali, adiante, pertinho, nós estamos vendo. Mas nós sabemos que além do inimigo, além da dificuldade, além do obstáculo, está uma vitória preparada pelo próprio Deus.
Que Deus mesmo aplique a sua palavra à nossa vida. E como igreja do Senhor, tenhamos a confiança de quem põe os olhos só em Deus. Amém?